Como é viver constantemente na presença de Deus? Eu tenho mais ou menos uns 6 anos que eu voltei para Deus e eu tive muitas experiências com Ele. Tem uma passagem da Bíblia que fala a respeito de Ezequiel que ele sai para fora do templo, é uma visão, né, que ele tá tendo, vai descendo com um homem e esse homem vai levando ele por um córregozinho. E conforme eles vão entrando na água, o homem vai ele medindo ali. Eles vão entrando 500 metros, fica ali no pé, depois vai entrando nos joelhos a água, depois ela vai batendo na cintura e chega uma hora que ele não alcança mais o pé. Eu queria dizer que o relacionamento com Deus ele é realmente assim. Você vai adentrando aos pouquinhos. Deus ele vai permitindo que você o conheça aos pouquinhos. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu no começo, gente, eu conversava com Deus sentada na minha cama, como foi o meu dia, eu falava tipo assim, tudo pra ele. E aí depois eu lia 5 minutos da Bíblia e eu ia dormir. Isso acontecia de manhã e de noite e esse aí era o meu relacionamento com Deus. Só que isso foi aumentando e chegou uma hora que já não estava mais sendo suficiente. Eu sentia que tinha mais alguma coisa que eu poderia conhecer. E aí foi aumentando minha sede por Deus, pela água viva. Nesse contexto de Ezequiel aqui, a água representa a presença de Deus. Então eu fui entrando no rio, conforme o homem, que pra mim representa o Espírito Santo, foi me chamando. E eu não sabia que era ele que estava me chamando. Então, chegou um dia em que eu senti que o Espírito Santo estava me chamando pra mais. E teve uma noite, cara, que eu ia assistir, eu tinha toda uma programação que eu ia fazer minha sexta-feira à noite. Mas naquele dia, eu senti que Deus estava me chamando pra ficar no quarto com ele. E aí, eu fui. Eu arrisquei, eu deixei a minha vontade de lado e eu entrei no quarto. Sentei na beira da minha cama e eu fiquei esperando, porque eu sabia que ele estava me chamando ali. Quando ele te chamar, cara, você vai saber. E ali eu botei o que eu sempre fazia. Eu gostava de escutar muita música com Deus. Eu escutava não só louvores, mas várias músicas que ele mesmo foi colocando na minha playlist, assim, aleatoriamente. Quando você tá interessado em ter um relacionamento com Deus, cara, ele vai abrir todas as portas. Assim foi. E eu sentada ali na minha cama, coloquei a musiquinha e tal. E eu senti no meu coração dizer pra mim, fecha os olhos. E eu obedeci. Perceba que em todo momento eu tava deixando a minha vontade de lado e obedecendo o que o Espírito Santo estava me dizendo. E naquele momento eu tive a minha primeira visão. Eu vi o Espírito Santo. Tava tocando, se eu não me engano, uma música da Gabriela Rocha, Sarça Ardente. Geralmente eu não gostava de escutar louvor dessa forma, né? Eu não sou muito fã, assim, de música muito, sei lá, triste, parece. Mas eu estava escutando essa música e falava sobre a sarça ardente. Tem uma passagem que diz que Moisés, ele encontrou Deus na sarça ardente. Que era tipo um arbusto, assim, que tava pegando fogo. E ele não entendia porque que o arbusto, ele não se consumia. Ele ficava do mesmo jeito. E eu tive uma visão, assim. Eu tava como se fosse num deserto e tinha uma sarça pegando fogo. Camila, como é que ia ter uma visão? Cara, basicamente é como se fosse uma imagem aparecer pra você. Você é consciente. Então aquela imagem apareceu pra mim. E as imagens de Deus, quando ele te mostra, elas são claras. E não é uma coisa assim que você poderia ter imaginado, sabe? Não é uma coisa assim que você diz, eu vou imaginar isso agora. Não. Ela aparece, talvez até você não entenda de momento, mas você vai entender mais pra frente. Depois de um tempo, eu comecei a entender o que era a visão. Mas naquele momento eu tava vendo aquilo. E aquilo era tão real, gente. Tão real que eu sentia no meu corpo. E ali, naquele lugar, pegando fogo, eu vi como se fosse sair um homem de lá de dentro. Aquele homem que eu estava vendo era o Espírito de Deus. Explicando a aparência física dele, né? Ele tinha o cabelo mais ou menos aqui, era como se ele fosse tudo de tipo de fogo, ele brilhava, sabe? Mas era um homem lindo e ele sorriu pra mim. Lembro que ele meio que me convidou, assim, tipo, pra dançar. Na época eu não dançava, porque eu tinha desistido desse sonho da minha vida e ele me convidou pra dançar. A gente dançou, tipo assim, sabe? Sabe que nem homem e mulher dança, assim? A gente ficou assim. Eu tava espantada com aquilo. É como se eu tivesse tido um choque. Sabe? Eu não sabia como reagir, eu só tava deixando me levar. E quando terminou a música e eu abri o olho, eu falei, o que aconteceu aqui, velho? A partir desse momento, eu tava entrando em outro nível de água. E você também pode entrar nesse nível de água. Obedeça ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo te dizer, olha, vem cá, faz isso. Como é que é a voz do Espírito Santo? É simples, cara. Todo mundo complica Deus, mas Deus ele gosta de coisas simples. Ele tá dizendo pra você, olha, entra no seu quarto e faz isso. E se ele não fez, e se ele não te pediu nada, vai você, cara. Pede, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero te conhecer mais. Deixa eu entrar mais fundo nessa água, que eu tô só com o meu pé aqui nessa água, mas tem muito mais nesse rio. Obedeça o que o Espírito Santo te direcionar. E acredite, rejeite a incredulidade. Os puros de coração verão a Deus. Deixa Ele te levar pelas águas, deixa fluir. Não impeça a ação de Deus. Ele tá te chamando pra mais. Acredite.